boa noite, galera. A professora Kelly Cuesta na área, juntos aí rumo à tua aprovação na segunda fase do exame da ordem em Direito do Trabalho. A nossa aula de hoje vai tratar sobre a linha do tempo processual. E essa linha do tempo, conhecê-la é muito importante como estratégia para que você possa acertar as questões de direito processual que virão na sua prova, tá bom? Bora lá então, sem muitas delongas, com muita objetividade. Bora lá, meus amores, olha só. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: o processo do trabalho, ele inicia obrigatoriamente com o ajuizamento, tá, de uma reclamação trabalhista, em regra, uma reclamação trabalhista. Em algumas situações, nós temos o início de um processo a partir realmente de uma ação consignatória, de um inquérito para apuração de falta grave, um mandado de segurança, uma ação rescisória, mas essas são situações excepcionais. Em via de regra, o processo do trabalho começa com o ajuizamento de uma reclamação trabalhista, tudo bem? O que é importante vocês terem em mente? É importante vocês terem em mente o seguinte: essa reclamação trabalhista, ela segue o rito, tá, do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, e não só ele, segue também o rito do artigo 319 do CPC. E esse aqui vai ser o fundamento, meus amores, para uma possível emenda inicial, como a gente vai verificar já já, tá? O juiz, quando receber essa reclamação trabalhista, se perceber que ela tem alguma falha, que ela precisa de algum complemento, de alguma situação a mais, o juiz vai mandar que se faça a emenda à petição inicial no prazo de 15 dias. E de onde o juiz percebe essas falhas, essas lacunas? A partir realmente da ausência do preenchimento dos requisitos obrigatórios previstos aqui nesses dois dispositivos, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Se o 840, parágrafo 1º da sua CLT ainda não está marcado, essa é a oportunidade, assim como o 319 do CPC, tá bom? Apagando aqui parte dessa tela. Vantagem, né, do gravado é que você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser e quantas vezes você puder. Professora, pois muito bem, essa reclamação trabalhista, então, ela segue realmente o rito legal, com os elementos obrigatórios: endereçamento, qualificação, narrativa breve dos fatos, pedido, né, certo ou realmente possível de ser determinado, entre outras questões lá, valor da causa, tá? Entre outras questões. Essa reclamação trabalhista, ela tem que ser ajuizada em até 2 anos, a contar do quê? A contar do término do contrato de trabalho ou do último dia trabalhado. Tem que verificar qual é a informação que a FGV vai dar para você. Além disso, eu não posso, tá? Eu não posso ajuizar o processo onde eu queira. Eu conheço aquele juiz do trabalho, ele é meu vizinho, ele é meu primo, ele é meu parente, então eu quero que meu processo seja apreciado por ele. Não pode. Tem um negócio chamado jurisdição, tá certo? E tem um negócio chamado artigo 651 da CLT, que vai determinar, em regra, tá, conforme o caput do 651 da CLT, que o local para ajuizamento da reclamação trabalhista tem que ser no local de execução do contrato de trabalho. Tá? Não é onde a tua carteira foi assinada, não é onde você fez o processo seletivo, onde você tenha realizado a entrevista, mas onde você tenha cumprido o seu contrato de trabalho, cumprido a sua jornada com aquela habitualidade, tá certo? Tudo bem? Então, aqui nós temos um prazo de 2 anos sobre pena de prescrição e nós temos aqui a jurisdição obrigatória que segue a liturgia do artigo 651 da CLT, tá? Pois muito bem. Além disso, nós temos aqui algumas observações em relação ao sujeito. Quem é esse reclamante? Quem é que está reclamando o seu direito, tá? O reclamante, em via de regra, é o empregado, aquele previsto no artigo 3º da CLT, certo? Se ele for menor de idade, ele deverá ser representado pelos pais ou então pelos representantes legais, ou se aquele trabalhador tiver vindo a óbito,
No caso, será representado pelo espólio. Será representado pelo espólio, tá certo? Então, quem é que pode ser esse reclamante? Essas pessoas aqui, tá certo? Tudo bem? Então, aqui nós temos o nosso primeiro passo em relação à nossa linha do tempo, tá certo? Essa reclamação trabalhista, então, seguindo essas regras iniciais, tá? Ela vai ser ajuizada, tá certo? Para um juízo, representando, tá certo? Representando, respeitando a regra do 651 da CLT. Eu vou ajuizar onde eu tenha cumprido o meu contrato de trabalho, certo? Tudo bem? Se porventura o juiz perceber alguma lacuna na petição inicial, ele mandará fazer a emenda à petição inicial no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 321 do CPC. Acrescenta essa informação lá no seu caderninho, nas suas anotações, tá certo? Se, professora, uma vez citada, uma vez intimada, perdão, o reclamante e ele não realizar a emenda à petição inicial, qual o efeito jurídico que vai acontecer? O efeito jurídico vai ser a preclusão. Que tipo de preclusão? A preclusão temporal. Além disso, qual vai ser a consequência? O arquivamento do processo, olha lá, com a extinção, sem a resolução do mérito. Sem a resolução do mérito. Ou seja, esse processo poderá ser reajuizado, tá certo? Então, proposta a reclamação trabalhista, protocolada a reclamação trabalhista, o juiz, antes de promover a citação da empresa, ele deve fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade, que é verificar se os requisitos mínimos obrigatórios dessa reclamação trabalhista estão presentes. Requisitos mínimos que estão previstos lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT e 319 do CPC também. Caso esteja faltando alguma coisa, o juiz mandará que se faça a emenda à petição inicial no prazo de 15 dias, como determina o artigo 321 do CPC. Se porventura, contudo, porém, todavia, o reclamante não realizar essa emenda à petição inicial, qual vai ser realmente o efeito jurídico? Preclusão temporal. Inês é morta. Passaram-se os 15 dias, pronto, e acabou. E a consequência será o arquivamento do processo e a sua extinção sem a resolução do mérito, cabendo o quê? Cabendo reajuizamento. Ok? Tudo bem até aqui, meus amores? Show de bola? Perfeito, então, bora lá realmente continuar. Vamos continuar.